Conversar com o Dr. Tarcísio, o Dr. Nailson, já estão aqui prontinhos. E hoje, né, tá todo mundo aqui acostumado muito a receber o Dr. Tarcísio falando muito sobre os cachorrinhos, sobre os gatinhos. Hoje a gente vai falar sobre animais silvestres. Vamos começar, então, explicando melhor para as pessoas, né, que a gente fala animais silvestres. Estamos falando de que animais, Dr. Tarcísio? Boa tarde. Boa tarde a todos. Hoje um grande amigo aqui, de faculdade, uma pessoa muito querida, Dr. Nailson Carvalho. Não entrega a idade, não. Não precisa falar a idade, né? Terminou Mas ontem a faculdade. entramos na faculdade há 21 anos atrás. Então isso... E aí a gente estava relembrando esse momento aqui, né? E agora falando de animais silvestres, com ele, que é um profissional que hoje milita nessa área há um tempo, terminou fazendo também biologia para poder fortalecer o que ele desenvolve, e será um prazer, será um bate-papo bem interessante. E o animal silvestre hoje ele entrou no nosso meio de uma maneira gradativa. Não foi uma coisa, não foi uma explosão, mas está sendo gradativo e progressiva. E a gente está se aprimorando essa medicina. Então é importante hoje a gente saber que existe esses animais nos lares como animais de estimação e saber que essa medicina não tem volta. É uma medicina que tem que ser avançada. Porque temos que dar assistência para esses animais, para esses pacientes. Por isso que existem profissionais, como o Dr. Nailson Carvalho, que hoje ele trabalha nesse ramo, ele atua nessa área há muito tempo. No momento, quando eu comecei a minha carreira, não existia esse profissional. E aí eu tive que aprofundar e eu operei muitos animais, do que você imaginar, de aves, de répteis, de mamíferos pequenos. E aí hoje eu tenho esse conforto de poder liberar essa medicina para esses profissionais que estudam nessa área, militam. Então, doutor Nailson, aí quando a gente fala desses animais, quais são os mais comuns aí? Doutor Tarcísio já disse que já operou de todo tipo, né? Quais são os mais comuns, os que as pessoas estão criando mais hoje? Boa tarde, né? A gente realmente, no consultório, hoje a gente acaba atendendo mais os animais domesticados, que a gente chama, os silvestres domesticados, né? Que são as calopsitas, elas são carro-chefe, né? Nós temos também o hamster, né? Que é um bichinho que realmente muitas pessoas têm, porque pequenininho, fácil de manusear, numa gaiolinha ali você consegue ter no apartamento, seu filho fica contente, porque é um bichinho que é bem ativo, ele brinca bastante. Porém, né, a gente também tem arara, temos clientes de serpentes, né, temos clientes de papagaio. O papagaio é uma clientela muito vasta também, né? E assim, dentro da clínica particular, a gente tem esse foco. Quando a gente parte para campo, né, que é um trabalho também do médico veterinário, é o trabalho de campo, onde a gente faz resgate de animais, por exemplo, essas empresas eólicas que nós temos muito no Rio Grande do Norte, é um dos maiores potenciais eólicos do Brasil. Então, a cada ano, né, se abre uma nova empresa eólica, se tem que fazer supressão que eu digo devastar aquela área, desmatar aquela área. E nesse desmatamento acontece muito questão de acidente com animais, e esses acidentes, o médico veterinário, ele precisa realmente estar presente para fazer o atendimento inicial, né, o atendimento emergencial e transferir caso seja necessário. Aí a gente tem vários tipos, né, várias espécies de animais, como iguanas, como raposa, já foi relatado inclusive, não para atendimento, mas como relato fotográfico da equipe de monitoramento, onça parda, né, que é uma onça enorme, né, que nós temos no Brasil, né, em todo o Brasil ela tem incidência. E Mata Atlântica, né? Mata Atlântica é um animal que também é encontrado nessa área de Restinga, né, tabuleiro costeiro, né, que é a área que nós temos aqui no nosso litoral. Então, assim, é uma imensidão de animais realmente que a gente tem para atendimento. O senhor citou aí a questão aí relacionada à ação do homem, né, e como mexe, né, nesses ecossistemas, e eu estava lembrando de uma situação que a gente viu hoje, tá? A gente estava até tentando conseguir esse material para mostrar para o pessoal, mas vamos falar aqui sobre isso. Era um macaco que foi encontrado em Barra de Canhaú, né, e na hora o que a gente questionou foi justamente se teria a ver com isso, né, de ser... o habitat dele estava ali pertinho, ali em Barra do Cunhão. A gente tem muito essas áreas de mata, né? Porque ele estava lá nadando na praia, de boas, lá curtindo. Então, assim, provavelmente é um animal que já pertencia àquele ecossistema próximo e com essa ação do homem acabou chegando ali num local onde ele já não é tão comum, ali na praia. Exatamente. Inclusive, é interessante você ter tocado nesse assunto, porque é um assunto que está bem recente. E assim,
pouco antes, as reportagens, né, todos os telejornais e jornais de circulação, jornal impresso também, vinham falando com relação ao desmatamento da Mata da Estrela, que é uma das principais reservas que nós temos aqui, né, que é patrimônio ali da Pipa, né, Tibau do Sul, e é uma área exatamente onde são encontrados, hoje no Rio Grande do Norte, onde são encontradas as maiores famílias desses animais, né, que a gente intitula como bugio, né, a gente, na verdade, para a nossa área aqui, né, ele é o nome científico dele é o Aloata beelzebu, né, é um macaco gigantesco, assim, ele é muito grande, ele tem mais ou menos 1,10 m, 1,15 m de altura. A gente viu a imagem dele andando sobre as pedras, parecia realmente uma pessoa andando, exatamente, assim, exatamente. Bem... E assim, é um animal fascinante, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar, fazer coleta de material biológico, sangue, fezes desses animais, e assim, é uma espécie fascinante. E assim, infelizmente, quando a gente viu essa reportagem, logo antes estava falando exatamente que tinham pessoas que estavam tirando, uma mulher foi presa e um rapaz também foi detido pela polícia ambiental, porque o rapaz estava tocando fogo na mata, ele não disse o motivo, e a senhora que foi presa, ela estava tirando lenha para padaria, para panificação. Então, assim, veja bem a coincidência, né? O animal ele não aparece numa praia, num ambiente que não é dele, por nada. Ele não, estou a fim de ir na praia, vou na praia tomar um banho de praia. Não é assim. Alguma coisa aconteceu. Então, possivelmente, né, eu tenho quase certeza que essa agressão que aconteceu ali afugentou alguns animais, esse animal acabou se perdendo e foi parar na área costeira, na área de praia, né? O que fazer quando a gente encontra um animal, né, fora do seu habitat natural? Porque, inclusive, aqui em Natal a gente tem o Parque das Dunas dentro da cidade, né? Então, assim, quem mora próximo costuma se deparar, né, às vezes com animais que não deveriam, às vezes, encontra no quintal de casa. Eu já passei por essa situação na minha casa, né, de encontrar iguana, e eu não moro nem tão próximo, é perto, mas assim, não é em cima, né, como outras pessoas são assim mais próximas. O que fazer quando a gente encontra um animal silvestre perto de casa, em casa? Interessante a pergunta, porque muitas pessoas entram em contato comigo e falam: doutor Nailson, eu preciso de um atendimento para um animalzinho que caiu aqui no meu quintal, né? Foi um iguana, foi um passarinho, foi um... E às vezes a gente precisa, nós como médicos veterinários, nós podemos atender, isso é um exercício legal da profissão, né? Nós temos que tirar qualquer animal, independente se ele seja legalizado ou ilegal, nós podemos fazer esse atendimento e devemos fazer, né, como médico veterinário, mas as pessoas também têm que compreender que é o seguinte, os animais silvestres, eles são patrimônio da nação. Então, a melhor coisa a se fazer nesses momentos não é ir pegar o animal, não é tentar conter, né? É exatamente ligar para os órgãos responsáveis. No caso, nós temos aqui, que inclusive eu quero parabenizar, vem fazendo um trabalho muito bacana, que é a CIPAM, né, o policiamento ambiental, né, a companhia de policiamento ambiental aqui de Natal, da Polícia Militar, que vem fazendo um trabalho muito bacana, né, vem atendendo. A gente pensava que, poxa, eu vou ligar para a CIPAM, mas ele vai passar 2 dias para vir pegar esse bicho aqui e o bicho dentro da minha casa. Mas não, eles têm um atendimento muito imediatista e o ideal é fazer essa ligação, né? Se a pessoa já tem o animal contido, o animal já está na caixinha, beleza, peguei o animal e coloquei numa caixinha. Liga para a CIPAM, faz essa ligação, deprima a polícia, a delegacia de meio ambiente. É muito importante ligar para os órgãos competentes. Uma coisa interessante é que algumas pessoas, elas pegam esses animais e querem transitar com esses animais, ir para uma clínica para prestar o socorro, né? Fica procurando às vezes clínica rodando com o animal até, né, conseguir, e às vezes quer ir até o IBAMA deixar o animal. Então, assim, eu não aconselho isso. Por quê? A partir do momento que a pessoa pegou aquele animal, colocou dentro da caixinha, colocou dentro de um recipiente de transporte, essa pessoa está cometendo uma infração, está cometendo um crime, né? Na lei de crimes ambientais, ele é intitulado traficante. Querendo ajudar e se prejudicando. Exatamente. Se ele for pego nesse trajeto, né? A gente sabe que a maioria das pessoas, elas têm o interesse de ajudar, mas realmente ela acaba se prejudicando. E correndo risco, né? Correndo risco. Risco de doenças, infecto contagiosos. A gente tem aqui as imagens do macaco que eu falei agora há pouco. A gente tem aí para mostrar para o pessoal de casa. Vamos mostrar? A gente tem essas imagens desse macaco que, olha aí, ele estava na praia. Nadando, né? Ele estava nadando, depois ele anda ali nas pedras, né? E o procedimento que foi tomado foram pescadores que encontraram, né?
E o procedimento foi justamente esse, chamaram os órgãos competentes, ele foi recolhido e foi devolvido justamente à mata. O doutor Nailson falava aí, inclusive, sobre como é feito esse atendimento nas residências. Eu falei da iguana que apareceu lá em casa, ó, tá aí o rostinho dele. Guariba, exatamente. Nós conhecemos aqui como guariba, né, que é também conhecido como bugio, nome popular, né, mas é Aloauta beelzebu, né, justamente que é uma nativo ali fantástica. daquela região, Isso, né, exatamente. De mata ali próximo à Barra do Cunhaú, Pipa, aquela região. Inclusive bandos gigantes, né, assim, com 50, 60 animais, né, e assim, a gente estava conversando antes do programa e uma das coisas mais espetaculares que eu já vi assim no meu estado, né, no estado do Rio Grande do Norte, que às vezes a gente pensa, não, esses bichos assim bacana, silvestres, só tem lá pro lado do Pantanal, não sei o que. A gente tem muito animal lindo. Inclusive o guariba foi uma espécie, quando eu era estudante de biologia, né, quando eu estava cursando biologia, exatamente para descobrir algumas situações e encaixar, né, a parte comportamental dentro da medicina veterinária de animais silvestres. Era mais ou menos umas 5 e pouquinho da tarde. Esses animais fazem uma vocalização na Mata da Estrela que eu arrepio até hoje só de lembrar. Então, assim, é uma coisa impressionante, é um dos maiores espetáculos da natureza que a gente tem aqui pertinho, na Mata da Estrela. Então, as pessoas que estão... família. Isso. As pessoas que estão em casa, eu até, assim, é um passeio fantástico que se pode fazer. Que inclusive podem ser programadas, né? Trilhas ali naquela região. Exatamente. E aí é importante que seja feito com o acompanhamento de profissionais, né? Que as pessoas não vão indo mata dentro, né? Porque às vezes nem sabem como se comportar ao se deparar com esses animais, exatamente, né? Exatamente. Agora, doutor Nailson, estava aqui pensando, a gente está falando dos animais na natureza e no caso, quando eu resolvo, criar um animal desse, quais os cuidados que eu tenho que ter? Porque, assim, hoje em dia a gente tem o Google, né? Aí todo mundo acha que vai lá e, né? Doutor Google resolve tudo. Mas não, é importante procurar um profissional, né? Por que essa importância de ter o cuidado? Porque são animais, né, muito diferentes. A gente falou aqui de iguana e de macaco, quer dizer, são cuidados muito diferentes. Então, qual a importância de ter um bom profissional ali assistindo e não ir confiar só no que alguém disse ou no que leu na internet? É interessante, porque assim, geralmente os pacientes que eu atendo no consultório são pacientes que já vêm do Dr. Google, eles são encaminhados do Dr. Google, né? Vem um encaminhamento direto, exatamente. Sem requisição. Sem requisição. Então, assim, são clientes que às vezes não sabem, inclusive eu quero agradecer realmente esse espaço, doutor Tarcísio, vocês aqui do programa, porque realmente é interessante que as pessoas saibam que existe o médico veterinário especialista nessa área, né? Existe o médico veterinário especialista em neurologia, existe o anestesista, então isso é importante para a medicina veterinária. As pessoas dizem, eu não sabia que eu tinha médico veterinário que atendia papagaio, né? Geralmente eu ligo para as clínicas, não tem, realmente tem, né? Tem. E assim, eu procuro dar o máximo de informações que eu posso, até onde eu posso, né? Como médico veterinário e a gente precisa ter esse contato com a sociedade, passar algumas informações. Então, assim, tem um canal no YouTube, tem um Instagram, eu faço uns vídeos, mostro algumas coisas para como tratar um piolhinho, como fazer uma vermifugação, coisas que são simples, que em cão e gato a gente até já tem decorado como é isso, né? Mas nos silvestres, realmente, meu Deus, como é que eu vou dar um negócio para minha calopsita, né? Dar uma coisa líquida. Ela vai, né, entrar, fazer falsavia naquilo ali, vai broncoaspirar, vai morrer, né? Mas assim, existe essa medicina, existe esses cuidados para fazer. Medicação de verme, a única coisa que a gente ainda tem uma limitação, para a maioria, praticamente 90% das espécies, é a questão da vacinação. Eu ia perguntar, né, sobre isso, senhor, como é feito esse acompanhamento com relação à vacina. Isso, hoje em dia, né, para animais silvestres, nós só temos a vacinação que é feita para ferrets, tá? Que esses bichinhos que são alongadinhos, né? Parece, é um mustelídeo, né? É um animalzinho bem que a gente chama furão, né? Mas o furão é nosso aqui, brasileiro, ele é silvestre. É interessante lembrar disso. O furão, ele não pode ser criado. É esse que está na fotinha aparecendo, esse compridinho aí do meio, né? Então, assim, o furão, ele não pode ser criado, ele é silvestre. O ferret, que é esse aí que a gente está vendo na foto, ele pode ser comprado legalizado, né, que é outra questão muito, né? Que já vem castrado para evitar a reprodução desses animais. E assim, nós temos vacinas hoje, né, vacinas éticas, né, de um laboratório, que é interessante se fazer nos ferrets, fazer o acompanhamento anual e tudo. Mas os outros animais não. Os outros animais é realmente sintomatologia clínica e a gente trata sintomas clínicos. Parasitismo, Isso, parasitismo, a gente trata.
O ectoparasita e o endoparasita a gente trata, né? É muito ampla essa área. Então, entender assim, a medicina veterinária, quando você começa a faculdade, ele é um leque tanto de trabalho como de espécies. Então, se você não se focar num ponto e aprofundar naquele ponto, você fica realmente encantado com a profissão. É uma profissão do futuro, essa profissão como médico veterinário. Hoje, meu filho, se quiser fazer medicina veterinária, ele vai fazer, porque é uma profissão do futuro, ela encanta, ela me empolga até hoje. Eu estou com 16 anos de formado. E até hoje eu me arrepio com coisas que eu faço, que eu vejo. Então é impressionante como você se encaixa nesse, né, de entender de medicina e de animais. Então você juntar dois elos, e que esse casamento ele foi perfeito, ele é perfeito. Então, o respeito aos animais, esse cuidado com a saúde deles e cada macaco no seu galho. Respeitar cada área, cada profissional com a sua área. Eu acho que esse é um caminho da ética, principalmente, na nossa profissão. Temos muitos bons profissionais na cidade, então esse é um ponto realmente importante de ser falado. Temos muito a crescer. E temos muito a crescer, muito a pesquisar. Só por essa imagem que a gente já vê, né? Porque óbvio que o tratamento para um coelho não é igual ao de uma tartaruga, de uma iguana, né? Então, assim, de repente a tendência é como louco. acontece na medicina, que a gente tem o médico da cabeça, o do ombro, o do joelho, então vai ser o de cada bichinho desse também, né? A tendência para o futuro. Todo profissional está habilitado a entender realmente a fazer aquele primeiro salvamento, mas existe o específico, o profissional que você vai tirar de um sufoco a princípio e depois vai caminhar para um profissional que realmente tem aprofundamento nesse estudo, nessa medicina. Legal, é interessante dizer, só fazendo uma ressalva, que hoje em dia, dentro da própria especialização em animais silvestres, existe uma especialização em cada espécie, porque realmente é uma coisa tão vasta, como o doutor Tarcísio falou, que já existe uma especialização, que eu já estou correndo atrás dela já, que é uma especialização em aves, somente em aves. Então, assim, somente em répteis, somente em mamíferos silvestres. Então, assim, dentro de uma especialização, você já tem várias especializações. Como, por exemplo, o ortopedista, né, que se especializa em ombro, que se especializa em joelho. Né? Então, assim, a veterinária tem esse crescimento e realmente é interessante a gente fazer essa divulgação. A diretora já está contando aqui que ela conhece uma pessoa que fez fisioterapia e está fazendo veterinária para aliar esses conhecimentos e aplicar nesses animais. Quer dizer, é um leque, né, que vai só se abrindo mais. Né? Só agrega. A gente quer esses profissionais na área. A gente quer esses profissionais que já têm uma profissão, que já têm um sonho, porque é esses que vão fazer a profissão ir para frente. Então, esse é o desafio da profissão hoje, é jogar na mão de profissionais que têm esse pensamento e esse conceito de nova medicina. É a inovação, né? Conceito de multidisciplinaridade, né? Ter várias disciplinas, vários cursos, né, focados em um bem comum. Né? Então, isso é bacana, é bem bacana. Então, fica o recado para você que está em casa também, para ter essa noção, né, desse bem comum e de saber que vai ter... Quer criar um bichinho? Não é um cachorrinho, gato, os mais comuns, digamos assim, né? Mas procura uma orientação, desde a parte da legalização até mesmo na criação de como cuidar desse bichinho para manter todo mundo aí com a saúde em dia, inclusive a saúde de quem está ali convivendo com esses animais, não é isso, doutores? Inclusive, se a gente tem mais um tempinho, bem rapidinho, pode falar. Com relação à legalização que você falou, é muito importante que as pessoas entendam que não precisa comprar animal silvestre legalizado, tá, gente? Não precisa. Vocês podem comprar animais legalizados. Existem criadouros no Brasil inteiro que oferecem esses animais. Jabuti, serpente, papagaio, arara, vários animais que oferecem de uma forma que você vai ficar mais tranquilo de ter o seu animalzinho. É mais caro, mas compensa a dor de cabeça. Tá, ok. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado pelo espaço. A gente volta depois do intervalo, a gente vem.